Ele chegou, tá na hora da política. Cláudio Prisco Paraíso, bom dia para você. Vamos, Sibeli, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, Prisco. Muito frio, mas tudo certo. Muito gelado. Vamos para os nossos temas? Aliás, o tema hoje é único, Sibeli. Ah, é? O tema é único, é Previdência. A reforma da Previdência. Pode fechar, tia Cris, na tela. Aí a foto da entrega ontem às 17 horas pelo secretário-chefe da Casa Civil, Heron Jordani, ao presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, os dois ao centro. À esquerda, o líder do governo, Zé Milton, do PP Progressista, e lá à direita, na outra ponta, o presidente do IPREV. Pois muito bem, é um tema complexo, delicado e, ao mesmo tempo, nevrálgico. Vamos ao primeiro telão, tia Cris, e fecha nele, com muita calma, para que possamos fazer a devida apreciação. Fechou o telão? Muito bem. Aqui nós temos a projeção da relação dos funcionários ativos e inativos hoje em Santa Catarina. Só para você ter uma ideia, olhando ali embaixo, de 2010, chegamos aqui a 2020. Só que ali em 2015, nós tivemos as curvas se cruzando. A azul são os inativos. A laranja é a curva dos ativos. Então, ali em 2015, houve o cruzamento. Foi quando passamos a ter mais inativos do que ativos. Hoje, para se ter uma ideia, o número é o seguinte: são 47 mil e tanto de servidores ativos e 59 de inativos, dos quais quase 10 mil pensionistas. Ou seja, hoje temos que desembolsar para aqueles que estão na legítima e merecida aposentadoria mais do que para aqueles que estão em plena atividade. E aí soou a luz vermelha. Aliás, abrindo um parênteses, omissão dos últimos governos e das últimas composições da Assembleia. Essa reforma já deveria ter sido feita há muitos anos atrás. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, para cobrir o rombo da Previdência catarinense, a administração estadual injetou algo em torno de 36 bilhões de reais. Vejam o valor, o que isso poderia representar em obras, investimentos e benfeitorias em Santa Catarina. Esse é um dado realmente muito preocupante. Vamos ao próximo telão. Pode fechar nele, tia Cris. Muito bem, aí nós temos o custo per capita antes da reforma, portanto, na realidade atual. Vejam só, per capita, por cabeça, por pessoa. Santa Catarina lidera, nós temos aí os principais estados brasileiros. Só não está aqui o Rio de Janeiro, que a situação também é periclitante. Mas a nossa situação é pior. A nossa situação é pior do que a do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraná, Bahia. Nós estamos liderando. E, normalmente, Santa Catarina lidera positivamente as taxas sociais, econômicas, mas, nesse particular, demonstra claramente como estamos numa situação delicada. E outro dado que é fundamental que possamos fazer a devida reflexão. Saem dos cofres do Tesouro mensalmente para cobrir o rombo da Previdência 415 milhões de reais. A estimativa para esse ano, antes da reforma, seria de 5 bilhões. Vamos ao próximo telão, para ajudar na compreensão dos nossos telespectadores, a evolução do déficit financeiro. Fecha neles, fecha no telão, tia Cris.
Ali em 2014, os aportes foram superiores a 2 bilhões e 700 milhões. Depois, em 15, mais do que 3 bi. Aí cresceu mais um pouquinho em 16, em 17 muito, em 18 e assim progressivamente. Ou seja, no ano passado foram quase 5 bilhões. Eu falei aqui que esse ano a previsão era de 5. Para pagar a Previdência está lá em cima, é quase 7 bi. O que está se arrecadando de contribuição previdenciária? 2 bi e 200. Ou seja, o aporte é mais do que o dobro do que entra. Vamos ao próximo telão, tia Cris, por favor. E a projeção é preocupante, né, Prisco? Preocupante, a gente observa Sibeli. ali que cada vez o espaço fica maior. E agora você veja aqui, Sibeli, foi bom você me provocar, que aqui nós temos a situação do custo da Previdência, que é a sequência daquele outro telão, está lá ao final, em vermelho, 6,8 bilhões, mas nós temos a saúde em laranja, a educação em cinza, a infraestrutura em amarelo, a agricultura em azul e a segurança em verde. Se nós somarmos, Sibeli, a segurança com a saúde, dá menos do que a Previdência. Vejam só. Então, é algo realmente que precisa ser bem avaliado pelos senhores parlamentares, porque Santa Catarina não pode repetir, ok, tia Cris? Não pode repetir o que ocorreu, Sibeli, com o Rio Grande do Sul. Porque a Previdência e o salário dos servidores e o provento dos aposentados é sagrado, é um direito adquirido. Mas o governo, o Tesouro, tem que ter caixa, recursos para bancar o que faltou lá para o Rio Grande do Sul lá atrás. E por isso Santa Catarina tem que fazer o seu dever de casa. E com detalhe, a maioria esmagadora dos estados brasileiros já fez a sua reforma estadual, assim como teve a nacional em novembro de 19, mas ano passado, diante de pedidos de impeachment, aquele tumulto todo, e o fato de terem desconfigurado completamente a reforma estadual encaminhada, precisou ser retirada. Vamos lá? Vamos lá ao próximo telão e com uma informação só complementar. O seguinte, se essa reforma for aprovada, a economia financeira em 20 anos será de 22 bilhões de reais. Já a economia no método atuarial será de 37 bilhões de reais, o que começa a colocar Santa Catarina nos trilhos. Muito bem, Sibeli, veja aqui, Sibeli, a receita de ICMS per capita da Previdência. Nós já estivemos pior. Ali em 2015, a cada R$1 arrecadado, 0,59, portanto mais da metade, iam para a Previdência. Depois reduziu, por quê? Porque no governo Raimundo Colombo se elevou a contribuição previdenciária de forma escalonada, mas chegou aos 14%. Então depois já baixou um pouquinho em 16%, 17 ficou igual, 18 baixou mais um pouco, 19, 0,48. Mas ainda é um valor representativo. Com certeza. É quase a metade do que se arrecada da Previdência. E deve passar, Prisco? Não, a reforma, eu lhe respondo logo na sequência, que é a sequência do comentário. Próximo telão, por favor. Vamos lá. Próximo telão, aqui é uma imagem da Polícia Civil, que é o segmento mais descontente com a reforma da Previdência, especialmente os delegados, representados pela ADEPOL, que estão a reivindicar paridade com os militares. Isso não é possível. Os militares estaduais de todos os estados foram incluídos no Sistema Único próprio aprovado no Congresso Nacional. E se essa paridade ainda assim fosse dada, para se ter uma ideia, reduziria em praticamente a metade da economia dos 22 bilhões. Essa paridade implicaria num comprometimento para atender a Polícia Civil, especialmente os delegados, de quase 10 bilhões em 20 anos.
Ou seja, a economia de 22 ficaria em 12 quebrado. Portanto, é uma situação que precisará ser conversada, evidentemente, mas não resta a menor dúvida de que não há como atender aos reclamos e às reivindicações da Polícia Civil. Outro dado aqui importante também, que eu gostaria de colocar, com relação às novas regras de idade mínima, transição e tempo de contribuição, nós vamos falar num outro momento, em um outro comentário. Agora, é fundamental que se estabeleça o seguinte: hoje, a isenção de contribuição do servidor para não pagar a contribuição previdenciária está em R$ 6.433. Com a reforma, só fica fora, com isenção fora da contribuição, quem ganha até um salário mínimo. A partir de 1.100 tem contribuição. E por isso mesmo que o governo do Estado está já sinalizando para reajustes e reposições salariais para amenizar especialmente aqueles servidores que ficam na base da pirâmide.